Foram conhecidos neste sábado, 5 de agosto, os primeiros times classificados para a terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E eu vou passar para vocês aqui então os resultados, quem avançou na competição e também quem ficou pelo caminho. Vou começar falando aí de um jogo que foi decidido nos pênaltis. Lá na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira de Santana devolveu o placar de 1-0 em cima do Potiguar de Mossoró. O Potiguar que havia vencido o primeiro jogo por 1-0. O Bahia de Feira devolveu esse 1-0 neste sábado. E aí a decisão do classificado foi para os pênaltis e uma intensa disputa de pênaltis, que o Bahia acabou vencendo aí pelo placar de 7-6. Segue na competição e a equipe do Rio Grande do Norte fica pelo caminho. Na próxima fase, o Bahia vai enfrentar Nacional do Amazonas ou o Parnaíba. No primeiro jogo, realizado na semana passada, o Parnaíba venceu por 2-0 e a partida de volta vai acontecer neste domingo às 16 horas lá na Colina. O Nacional precisa vencer por 2-0 para levar a decisão para os pênaltis, aliás, não 2-0, mas por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, enquanto que o Parnaíba poderá perder por até 1 gol de diferença. Se o Nacional fizer 3 ou mais gols, o Nacional avança de forma direta. Seguindo aqui com os jogos desse sábado, o Ferroviário, que havia empatado o jogo de ida com o Princesa em 1-1 lá no estádio Gilbertão no Amazonas, neste sábado conquistou aí uma classificação até de forma tranquila. Venceu o time amazonense pelo placar de 3-0 e avançou na competição. Agora a equipe fica na espera de quem passar do duelo entre Nacional de Patos e Asa de Arapiraca. O jogo de volta será neste domingo às 16 horas lá no estádio José Cavalcante. Primeiro jogo, o Asa venceu por 1-0 e joga pelo empate. O Nacional tem que devolver essa diferença de 1 gol para levar para os pênaltis ou vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar. Quem avançou aí também aí com uma certa sobra foi o Ceilândia. O Ceilândia que havia sido derrotado pelo Vitória do Espírito Santo no jogo de ida na semana passada por 1-0. Neste sábado, jogando lá no estádio Abadião, venceu a equipe do Espírito Santo pelo placar de 3-0. E agora fica aí na espera do seu próximo adversário, que sairá do duelo deste domingo entre Caxias e Internacional de Limeira. O jogo será às 3 da tarde, lá no estádio Centenário. Partida de ida, o Caxias, jogando em Limeira, no interior de São Paulo, se deu melhor e venceu por 1-0. Agora, a equipe gaúcha joga em casa e pelo empate. A Inter de Limeira precisa devolver essa diferença de 1 gol para levar para os pênaltis ou por 2 ou mais para avançar de forma direta. Quem também avançou neste sábado, após perder o primeiro jogo, foi a Portuguesa Carioca. No primeiro jogo, lá no Dito Souza, o Operário de Vargem Grande havia vencido por 1-0. Neste sábado, jogando lá no Luso Brasileiro, o time carioca, o time do Rio de Janeiro, derrotou o Operário pelo placar de 4-0. E agora fica aí na espera do seu próximo adversário, que sairá do duelo entre Patrocinense e Brasil de Pelotas. O jogo vai acontecer na manhã deste domingo, às 11 horas, lá no estádio Pedro Alves do Nascimento. Primeiro jogo terminou 0-0, um novo empate e leva a decisão para os pênaltis. Quem avançou com o empate em 0-0 neste sábado foi o Atlético. O Atlético, que havia vencido o Brasiliense fora de casa na semana passada por 2-0, segurou o empate sem gols com a equipe do Distrito Federal e avançou para a terceira fase. Agora a equipe mineira fica na espera de quem passar de Maringá e Camboriú. Primeiro jogo entre as equipes terminou 0-0 lá no Gigantão das Avenidas. Jogo de volta neste domingo às 7 da noite lá no estádio Willie Davis. Então o Atlético aí esperando seu adversário, que pode ser ou o Maringá ou o Camboriú. E quem passou também nos pênaltis nesse sábado foi a equipe da Ferroviária. A Ferroviária que havia empatado o jogo de ida em casa com o Ercílio Luz em 1-1, voltou a empatar lá no Aníbal Costa, desta vez em 2-2, e conseguiu aí a sua classificação nos pênaltis, né? A Ferroviária, que há 2 temporadas perdeu o acesso nos pênaltis, desta vez se deu melhor nas penalidades e avançou, deixando aí pelo caminho o Ercílio Luz, que foi aí uma das melhores equipes da primeira fase. Agora a Ferrinha fica na espera de quem passar de Anápolis e Democrata de Governador Valadares. Esse jogo vai acontecer neste domingo, 16 horas, lá no Estádio Olímpico de Goiânia. Na primeira partida entre eles, 0-0 lá no Mamudão. Um novo empate e a decisão do classificado vai para as cobranças de pênaltis. Então, esses aqui foram os resultados deste sábado, né? Os demais classificados para a terceira fase da Série D serão conhecidos neste domingo. E aí, teremos todos os confrontos definidos. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou,
deixa o like e se não está inscrito, aproveite aqui para se inscrever no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!